Bom dia, irmãos, novamente, né? Graça e paz. Nós estamos aqui hoje, queremos compartilhar um pouquinho da nossa vida, daquilo que Deus tem feito em nossas vidas, coisas que nós passamos neste ano. E a gente está num momento, assim, especial, né? No fim do ano, num momento, assim, meio crítico para a economia brasileira, meio crítico para a política brasileira, crítico, né, para o futebol brasileiro, crítico para o futebol brasileiro, porque se o São Paulo não está lá no top, tem algo errado, né? Não é possível, deve ter alguma coisa errada no nosso futebol, mas também nós temos várias questões, né? Estamos num momento crítico em várias questões, questões emocionais, e questões familiares brasileiras também, questões de saúde brasileira. E isso pode nos levar a um momento crítico também em nossas vidas espirituais. Mas gostaria de meditar sobre coisas a lembrar e coisas a esquecer. O que seria isso, né? Vamos abrir em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 11 e 12. 1 Crônicas 16, 11 e 12. É um momento em que o povo de Israel para e é convocado a se lembrar, a se voltar para Deus, a se lembrar das coisas que Deus fez na vida deles, né? Então ele diz assim: olhem para o Senhor e para a sua força, busquem sempre a sua face, lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das ordenanças que pronunciou. Amém. A palavra de Deus, ela sempre nos orienta para que a gente se lembre das coisas de Deus, para que a gente invista nas coisas celestiais, no tesouro celestial, né? E nos faz lembrar das coisas que Deus fez por nós. Nós, assim, a Bíblia não nos incentiva a lembrar das coisas que nós fizemos, né, das nossas vitórias pessoais, mas lembra, assim, somente, né, com a nossa capacidade. Mas ela nos incentiva a lembrar disso, né, através dos olhos da graça de Deus. É isso que Deus faz, né, para nós, nos orienta para que a gente faça. E que a gente, dessa maneira, a gente confie na força, no poder de Deus. E esse pequeno texto aqui, ele nos fala sobre lembrar. E 3 coisas eu queria dizer aqui. A primeira, ele fala assim: lembrem-se das maravilhas que ele fez. Essa palavra aqui, maravilhas, ela é uma palavra que fala sobre questões cósmicas, assim, em grande proporção, né? Então, fala das façanhas históricas de Deus a favor de Israel, façanhas cósmicas de Deus a favor de Israel. Então, Israel podia se lembrar, por exemplo, do dia em que o sol parou, né, ali para favorecer uma batalha com Josué. Outra vez foi Ezequias. Deus retrocedeu o sol na sua posição, né? Então, coisas cósmicas, são maravilhas de Deus, mas também coisas históricas, né? A saída de Israel ali do Egito, a libertação, e essa libertação do povo de Israel do Egito é um fato histórico e tremendo na vida do povo de Israel. E está incluso nessas maravilhas. Não só isso, mas a jornada até Canaã. Até Canaã, né? É Deus tirando de um lugar e levando a outra, a terra prometida. Então, isso são maravilhas de Deus. Nós podemos lembrar, assim, que maravilhas Deus fez por nós. Deus mandou seu Filho Jesus.
mandou seu Filho Jesus Cristo para nascer neste mundo, viver neste mundo e morrer neste mundo numa cruz pelos nossos pecados. Isso é uma maravilha de Deus, a maravilha das maravilhas de Deus, né? Um fato histórico a nosso favor, quando nos concedeu a salvação, né? A reconciliação com Deus. Isso é uma das maravilhas de Deus que nós podemos lembrar. Ele fala também de prodígios, né? Dos seus prodígios. Prodígio é um pouco diferente de maravilha. Parece a mesma coisa, né? Mas é um pouco diferente porque esses prodígios, eles são ações, são milagres mais específicos, mais locais. Então, por exemplo, aqueles atos prodigiosos, sobrenaturais, por exemplo, como quando Moisés foi se apresentar para Faraó, ali ele jogou a vara no chão, a vara virou uma serpente. Isso é um prodígio ali, né? Naquele momento, Deus fez isso com Moisés. E Deus também fez brotar a água da rocha. Também é um prodígio, é um milagre ali específico num local, né? Específico para o povo de Israel. Também Deus fez descer do céu o maná. Isso também é um prodígio. Então a gente vê prodígios assim, né? Prodígios têm uma característica mais local, mais específica. A gente pode lembrar desses prodígios também em nossas vidas. Que prodígios Deus proporcionou, por exemplo, curas, né? Curas são milagres de Deus específicos. Podemos lembrar de livramentos de Deus, coisas específicas também, coisas muitas vezes sobrenaturais de Deus. Podemos nos lembrar de sinais que Deus tenha concedido, direção de Deus para nossas vidas, em particular, né? São coisas específicas também, pessoais. Todas as bênçãos de Deus para nós. Então, é para nos lembrarmos desses prodígios. Ele também fala aqui das ordenanças que pronunciou. Essas ordenanças são os justos juízos de Deus, né? A sua palavra, em geral a sua palavra, né? Registrada na sua palavra. As suas ordenanças para nós, que se a gente pudesse resumir numa palavra só, seria justiça, suas palavras de justiça para nós, né? Justiça em todos os sentidos em nossas vidas. Então, os mandamentos, nas leis, né, todas aquelas ordens, todas aquelas providências que Deus colocou na sua palavra, então, para nós também, ser lembrada, ser apreciada e ser praticada, né? Mas e aqui ele diz, então, das ordenanças que pronunciou, nos lembrar das promessas que Deus também concedeu para nós, né? Então, são 3 coisas aqui, nós tiramos deste texto aqui, lembrando, né, confiando no Senhor, na sua força, no seu poder. Ele é poderoso para fazer isso. Mas também gostaria de falar sobre esquecer. Que coisas podemos esquecer? Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14. Paulo falando aos filipenses, no momento em que outras pessoas que se diziam apóstolos ou servos de Deus, que achavam que já tinham atingido uma perfeição, né? Achavam que já tinham atingido uma maturidade final, acabada, completa, e não precisavam mais crescer nem melhorar. Tinha algumas pessoas assim, nessa época de Paulo. Por quê? Porque eu fiz isso, fiz aquilo, olha só, Deus me concedeu assim, assado, e isso é muito superior à média das pessoas.
Então, tinha gente que pensava que realmente já era um super crente, né? Já eram pessoas assim, super agraciadas por Deus e provavelmente não precisavam de mais. Não precisavam de mais nenhum nada, porque eles já se bastavam. Era meio que assim, né? O meio em que Paulo fala estas coisas aqui. Ele diz assim: irmãos, isso porque Paulo, na verdade, era, se fôssemos comparar, Paulo era superior a eles. Em sinais, em experiências com Deus, em chamado de Deus, em ministério, Paulo era superior. Mas Paulo nunca quis dizer, né, eu sou o tal. Paulo nunca foi assim. Pelo contrário, conforme cada vez mais ele chegava diante de Deus, ele percebia as suas falhas, as suas fraquezas, suas limitações, e ele se considerava assim. Era uma pessoa que Deus tinha chamado, Deus tinha capacitado muito, mas ele era um ser humano, falho, limitado, né? E ele diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, né? Essa perfeição, essa maturidade espiritual, a plenitude da estatura de Cristo, né? Não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém. Paulo, ele declara aqui que ele mesmo não se considera perfeito. Não considera que já tenha um ministério perfeito, que ele seja uma pessoa que alcançou um nível acima e tal, que ele não precisasse mais de Deus, ou não precisasse mais crescer. Pode ser que tenha gente, eu ouvi uma pessoa que, quando era criança, dizia assim: eu vou sair da escola porque eu já aprendi tudo o que eu tinha que aprender. Não preciso aprender mais nada, né? Já atingi a perfeição do conhecimento. Tem uma pessoa assim, mas que na sua inocência falou assim, né? Não que estivesse pensando assim, não, eu já estou perfeito. Não, mas já está suficiente. Mas Paulo aqui ele fala, eu não me considero alguém que tenha atingido esse nível. Pelo contrário. Então, esse contexto é de feitos pessoais, né, conquistas pessoais, muitas vezes em nível pessoal. E essa ilustração que Paulo fala aqui é de uma corrida. Mais uma vez, Paulo fala de corrida, né? Corrida, como eu gosto de corrida, eu gosto de ficar falando sobre a corrida também, né? E esse é mais um texto de Paulo que fala sobre a corrida. Então ele fala assim: não que eu mesmo já tenha alcançado, né? Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Que coisas que Paulo está falando que esquece, né? Na corrida, é assim, a gente vai correndo por um caminho, não fica dando voltas, mas vai correndo em linha reta e chega em algum lugar. E passa por vários lugares no meio do caminho, né? Então, está dizendo, essas coisas, esses locais pelos quais eu passei, eu já deixo para trás. Não fico olhando para esses lugares onde eu passei. Não fico olhando para o buraco que eu quase pisei. Não fico fazendo isso, eu prossigo, né? E mais especificamente aqui ainda, é assim, ele fala sobre virar uma esquina, e virando essa esquina, existem coisas novas pela frente.
E é para essas coisas novas, para essa nova situação é que eu olho. Eu virei esquina já, não olho mais o que ficou para trás da esquina, né? É como se dissesse, eu virei a página. Virei a página e não vou ficar olhando, voltando a página, mas eu vou prosseguindo. Vou prosseguindo essa jornada, vou prosseguindo essa corrida e vou no sentido do alvo. Eu vou olhando atentamente o alvo que está adiante de mim. Em Hebreus também Paulo fala essa mesma coisa, mais ou menos, né? Que prossegue para o alvo. É Cristo Jesus. Então, o que nós temos que esquecer? Muitas vezes nós temos conquistas pessoais. Muitas vezes nós temos erros pessoais. Temos vitórias, temos também perdas e prejuízos. Muitas vezes nós temos pecados pessoais que já foram resolvidos, erros que já foram consertados. Não é para ficar olhando, não é para ficar olhando para trás. Às vezes nós fomos ofendidos, nós fomos injustiçados, às vezes nós fomos desprezados. Também não é para ficar olhando para trás. É para a gente seguir adiante, como se virasse uma esquina, esquecesse o que está lá para trás. Mas a gente continuasse prosseguindo. Se a gente for ficar olhando para trás, para as nossas coisas, para aquilo que nós passamos tudo, e olhando para trás no sentido de considerando aquilo, com o olhar preso naquilo, nós não conseguimos avançar para frente. Nós vamos ficar parados ali, né? Não vamos conseguir virar a esquina, não vamos conseguir prosseguir para o alvo. Então, para a gente esquecer dessas coisas, essas coisas que já foram resolvidas, pelo menos da nossa parte, já foi liquidado, e o sentido é esse, deixar aquelas coisas que já são assuntos liquidados, pelo menos da nossa parte já está liquidado, a gente deixa para trás, a gente esquece, não se lembra mais. Se nós também fizemos algo muito bacana, né, e que trouxe muito impacto, não vamos ficar orgulhosos por isso também. Vamos deixar para trás. Foi Deus quem nos conduziu, Deus quem nos capacitou. Vira a esquina, né? E continua crescendo, continua rumo à maturidade, né? Continua avançando. E o mais importante aqui nessa jornada nossa, jornada de fé, é a gente ver o que está diante de nós. Esse alvo, né, esse prêmio, todo mundo que corre, por exemplo, na São Silvestre, que vai ter agora, né, dia 31, todo mundo que termina a corrida, pelo menos, assim, no meu tempo, era quem termina em 2 horas, até 2 horas, ganha medalha, né, todo mundo que chega lá. Para você gastar 2 horas, assim, dá tempo de você andar bastante, né, nas subidas, dá tempo de correr, dá tempo de muita coisa. Então, 2 horas é assim, realmente é para quem não desistiu, né? Apesar de todo o calor, de todo as dores, tudo mais, se você não desistiu, você chega lá, mesmo devagar. Então, 2 horas é o ponto que eles, é o máximo assim que eles dão para a gente receber uma medalha. Mas todos que chegam ali ganham, não é só um, né? Então, essa ideia de corrida aqui. Todos que chegarem ali em Cristo, todos que chegarem nesse alvo, vão receber a medalha, vão receber o prêmio, né, da soberana vocação, desse chamado de Deus, o prêmio final, né, da sua vida com Deus.
vão receber a coroa da glória, aquela que está guardada, né, para nós ali no final da nossa carreira. Então, esta palavra é para que a gente seja incentivado a virar a esquina da nossa vida este ano, lembrar tudo que Deus fez por nós, mas tem coisas que nós vamos esquecer e vamos virar a esquina e passar para o ano seguinte, né? Nós vamos saudar o ano seguinte, não sabemos o que Deus tem preparado para nós, que situações, que experiências, mas Deus estará conosco. E é para nós olharmos para Ele, né? E para que a gente possa, hoje também, nesses momentos que a gente vai ter, a gente possa se lembrar e esquecer. E que a gente possa também saber que existem coisas adiante, né? Não termina aqui, as coisas não terminam aqui neste ano, elas continuam. E é para elas que nós nos dirigimos, confiando em nosso Deus, confiando no seu poder e abandonando os pesos pelo caminho, prosseguindo para o nosso alvo. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai Celeste, nós te damos graças, ó Deus, porque nós vemos, Senhor, o teu cuidado para cada um de nós. O teu cuidado, a tua presença, a tua mão sobre as nossas vidas. Por causa disso, ó Deus, nós te damos graças, nós te damos glórias. Ajuda-nos, ó Deus, a esquecermos daquilo que não precisa ser lembrado, mas possamos, ó Deus, no passo de fé, possamos prosseguir adiante, com os nossos olhos fitos no nosso alvo, com os nossos olhos fitos no Senhor Jesus Cristo, confiando, ó Deus, no Senhor e no teu poder. Nós oramos e nós agradecemos por este ano, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E continuamos confiando no Senhor para esse ano que vem, esse ano que se aproxima. Que, ó Deus, seja um ano de experiências com o Senhor, seja um ano de também de graça e misericórdia, seja um ano, ó Deus, em que estejamos juntos com o Senhor, prosseguindo para o alvo. Possamos estar fielmente prosseguindo para o alvo que é Cristo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.